Como o pensamento crítico ajuda a resolver problemas, principalmente para você que quer dominar os processos e as ferramentas de gestão da qualidade. Fica comigo só um minutinho que a gente já fala sobre isso. Olá, meu nome é Kátia Gagete, eu sou especialista em gestão da qualidade e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, né, que acabei fazendo a introdução aí para você, sobre pensamento crítico e a correlação entre as ferramentas, né, e os processos de qualidade, né, como é que a gente consegue utilizar esse pensamento crítico para poder aí desenvolver uma série de ações, né, de tomada de ação, uma série de tratativas de problemas de qualidade dentro da área da gestão da qualidade, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos logo falar sobre esse assunto. Como o pensamento crítico pode ajudar na resolução de problemas, né? E aí, quando a gente olha um pouco para essa questão, a gente tem que pensar, né, o que é, né, um pensamento crítico, o que é pensar criticamente, né? Efetivamente, quando a gente está falando de pensamento crítico, a gente está falando de uma abordagem, né, uma forma de conduta, de conduzir alguma coisa para que você consiga obter aí um resultado melhor do que você imaginava. Então, quando a gente fala de pensar criticamente um problema, eu estou falando de uma abordagem que sim tem uma sistemática para isso, né? Então a gente chama que é uma abordagem, na verdade, sistemática, né? Então a gente está falando de uma sistemática, uma abordagem sistemática sobre os problemas para analisar informações, né? E avaliar de modo que a gente consiga obter aí uma solução que a gente chama de uma solução racional, né? Uma solução racional. E por que a gente tem que ter esse formato? Né? Primeiro, porque quando a gente fala de uma forma sistemática, é uma forma que tem um passo, né? Uma forma que tem um passo a passo, que tem uma padronização por trás nesse pensamento. Né? E efetivamente, quando a gente está falando de pensamento crítico, a gente está falando de análise mesmo de informações, a gente está falando de avaliar essas informações, avaliar as tendências, né, que de repente você tem ali nos seus resultados, tirar proveito dessas informações para que você possa efetivamente trazer aí uma informação e uma solução racional, fundamentada, baseada numa evidência que foi coletada ali naquele processo. Né? Então, se a gente, por exemplo, está analisando um problema de qualidade ou está analisando uma tratativa, né, de não conformidades, desculpa, efetivamente a gente precisa, nesse momento, ter as informações ali necessárias para poder conduzir melhor, né, a solução do problema. Bom, e nesse aspecto é muito importante que a gente também veja o problema por diferentes perspectivas, né? Por diferentes ângulos, né? Então, quando a gente está olhando o problema baseado, né? Opa, perspectivas, né? Vou escrever aqui novamente. Então, a gente está falando de efetivamente estar trabalhando com perspectivas diferentes, né? A gente está falando efetivamente que a gente está trabalhando aqui com ângulos bastante diferentes do que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, deixa eu escrever novamente porque não ficou bom, né? Perspectivas. E isso é o que traz, na verdade, a gente poder olhar todas as informações e olhar os dados, as informações, as opiniões, tudo que está imbuído ali naquela resolução daquele problema de qualidade e trazer essas perspectivas diferentes, os ângulos diferentes, né? Normalmente, quando a gente está resolvendo um problema, a gente está com um time, né, trabalhando nesse processo, e isso ajuda as pessoas aí num processo de conseguir efetivamente trazer opiniões, objetivos, né,
possibilidades diferentes de resolver aquele problema. E quando a gente vai para esse processo, né, de avaliar um problema, claramente a gente tem que pensar sempre em situações, e a gente já vem falando muito disso, né, em outras temáticas, que é sempre basear, né, em evidências, né, basear em evidências, né? Então, quando a gente está falando efetivamente de um problema que ele tem, que a gente tem que ter um pensamento crítico sobre ele, e não tem como a gente fugir de estar olhando para uma situação que tem que ter fatos e dados, que tem que ter evidências, né? A gente tem que evidenciar que aquilo realmente está acontecendo, quais são os dados que estão nos trazendo informação clara sobre aquele problema, né? E aí, efetivamente, a partir destas informações, a gente vai tratar, né, o problema. Além disso, a gente tem que pensar sempre em situações que não podem ser, por exemplo, supondo, né? Eu não posso admitir suposições, né, para resolver problemas de qualidade, né? Eu não posso estar falando de, olha, eu acho que isso pode estar acontecendo. Às vezes acontece a gente ter aí algumas hipóteses, né, para resolver os problemas, mas eu não posso estar trabalhando sempre com uma suposição que é inverídica, né, ou que não tem condição de acontecer naquele processo. Então, por isso que a gente tem que ter nesse trabalhar aí da sua resolução dos problemas, também não atuar com suposições, né? Então, aqui é não, né? Vamos deixar bem claro que quando a gente está falando de suposições, é não ficar utilizando suposições para pensar criticamente um problema, para trabalhar e resolver aquele problema. Outra coisa quando a gente está olhando, né? Então, quando você está olhando os dados, está olhando as evidências, efetivamente você também está atuando em situações de identificar potenciais riscos, né? Então, quando a gente fala de riscos, isso é muito legal, porque nesse momento, além de identificar os riscos, a gente já acaba, de alguma maneira, buscando mitigá-los, né? Então, você que atua na área de qualidade, você que é um gestor da qualidade, você que é uma pessoa que está iniciando na qualidade ou está trabalhando com algum dado, alguma informação, quando você identifica um risco, efetivamente a gente tem que definir um plano de mitigação. Então, e isso também corrobora aí para você, de alguma forma, prevenir potenciais problemas futuros, né? Então, aí a gente vai com aquilo que a gente chama de medidas preventivas, né? Que são as medidas que vão, de alguma forma, nos ajudar a evitar problemas futuros, né? Então, a gente tem que efetivamente pensar nisso, porque quando a gente está tratando o problema, no final do dia, a gente vai ter que trazer essas medidas preventivas de qualquer maneira, porque é com elas que a gente vai efetivamente melhorar, né, o desempenho da qualidade, melhorar a gestão, melhorar o dia a dia, né? E com esse pensamento nessa forma, né, quando a gente olha para o pensamento crítico que é baseado em evidências, que não usa suposições para tomar decisão, que dentro desse contexto, né, a gente consegue identificar riscos, né, para com isso prevenir problemas futuros. Então, a gente toma as medidas preventivas para isso, né, toma as medidas de mitigação para isso. Então, assim é que a gente vai pensando criticamente um problema, sempre com essa linha de raciocínio que vai nos ajudar a encontrar as reais causas dos problemas, né, e melhorar aí o que tem que ser melhorado, né. Então você pode me perguntar, mas e qual é a relação, né, entre pensamento crítico, processos e ferramentas de qualidade? Será que tem? Olha, tem uma coisa que a gente já falou agora no início, né, dessa aula, e ela que de fato nos traz aí a base de como a gente trabalha processos e ferramentas de qualidade dentro da gestão, que é efetivamente quando a gente fala que o pensamento crítico
ele está baseado em evidências, isso de alguma forma conecta bastante, né, com as ferramentas e os processos, né, e também aqui eu posso colocar os processos que a gente desenvolve na gestão, né, que é a decisão baseada em fatos e dados. Toda vez que a gente vai utilizar uma ferramenta de qualidade, seja para identificar um risco e oportunidades, seja para tratar uma não conformidade, seja para mapear um processo de qualidade, tudo isso é feito baseado em fato, né? A gente não vai fazer nunca supondo algo, né? Você vai trazer informações, vai trazer opiniões, vai trazer dados, vai trazer os resultados dos indicadores que você tem para poder, de alguma maneira, balizar, né, a forma como você vai utilizar aquela ferramenta ou utilizar ou fazer aquele processo acontecer. Então isso ajuda muito na tomada de decisão. Então por isso, toda vez que a gente tem o pensamento crítico, né, a gente de alguma forma também está trabalhando de uma forma mais alinhada com a implementação dos processos, com a utilização das ferramentas de gestão da qualidade, ou tendo esse pensamento crítico que vai nos ajudar a trabalhar com os fatos e dados para resolver problemas de qualidade. Então tem um alinhamento sim, e é sempre importante, né? Isso é um fator decisivo aí para você que trabalha na área da qualidade ter esse pensamento crítico para resolver problemas, né? Bom, mas Kátia, isso vai nos ajudar em uma série de coisas, né? Vai nos ajudar principalmente a identificar aquilo que a gente chama das causas, né? As causas raízes, né? Causa raiz de um problema. E o que é a causa raiz? A causa raiz normalmente é a origem, né? É o que a gente chama da origem daquele problema. É o que a gente sempre busca quando a gente está, de alguma maneira, tratando, né, não conformidades. Então, é a eterna busca da solução de um problema efetivamente. É encontrar esta causa para eliminá-la de vez e aí aquele problema efetivamente não voltar a acontecer, né? Outro ponto que a gente acaba tendo aí de oportunidade quando a gente faz isso é a melhoria contínua, né? Pensar a melhoria contínua, né? Isso é uma palavra que a gente está sempre falando, né? Quando a gente fala de gestão da qualidade, ela é bastante ampla, porque aqui ela envolve efetivamente uma série de passos, né, para a gente poder chegar nisso. Mas a melhoria contínua é o que se espera de um processo, de um sistema de gestão robusto, né, que ao longo do tempo vai melhorando os seus processos, vai melhorando suas atividades, vai melhorando, né, os seus resultados, vai reduzindo reclamação de clientes, né. Então, sempre que a gente vai melhorando todos esses processos, essas ferramentas, né, vai caminhando nesse sentido, de fazer acontecer a melhoria contínua do sistema de gestão, a gente está evoluindo e entregando cada vez melhores resultados e, de alguma maneira, atendendo e satisfazendo o cliente que a gente está vendendo, né, entregando o serviço, entregando o produto. Então, claramente, pensar, ter um pensamento crítico para resolver problemas e utilizar todas as evidências, os fatos, os dados, né, para essa resolução, também corrobora para a gente pensar a melhoria contínua, né, e ter esse pensamento de melhoria contínua. Outro ponto é que a gente também, dentro desse processo, a gente vai sempre propor oportunidades, né, também, né, oportunidades de melhoria, né, oportunidades de fazer diferente do que a gente já faz. Então, sempre vai surgir alguma coisa nova que a gente vai querer implementar, vai querer trazer para a gestão que pode melhorar até a forma de fazer as coisas, até a forma de tratar os problemas, né? Então, tudo isso para que a gente possa aí ter os processos e produtos, né, e serviços desenhados de forma que possa atender
uma melhor qualidade, que possa entregar um resultado adequado e satisfazer o seu cliente, né? Então esse é um fator bastante importante que a gente vem trazendo na maneira de pensar um problema, né? E por fim, a gente, claro, com certeza, tudo isso corrobora para uma comunicação eficaz, né? Por quê? Porque a gente vai analisar de forma cuidadosa, principalmente as informações, né? Quando a gente falou lá atrás, que a gente tem aí um processo, né, eh, de, uh, de informações, de evidências, de fatos e dados, essas informações precisam estar sendo analisadas de uma forma que a gente consiga extrair o melhor dela, né? Então, nesse momento, a gente vai analisar, né, e pensar criticamente aquela informação e ver o quanto ela é pertinente para o problema que eu estou, de alguma forma, tentando resolver, o quanto aquela informação realmente é relevante para aquilo, o quanto ela não é, o que aquela tendência dos dados que eu estou tratando está me dizendo. Então, é nesse sentido que a gente está pensando criticamente essas informações. Porque, obviamente, para a gente poder tratar um problema de qualidade, a gente precisa claramente ter aí, de alguma maneira, dados, informações que são adequados para serem tratados, né? Que possam trazer realmente uma informação robusta e adequada para a gente poder entregar o melhor resultado no final, né? E óbvio que a gente, para isso, tem que considerar as diferentes perspectivas, como eu falei lá atrás, né? E principalmente as opiniões, né? A gente, quando está falando quando a gente fala, né, de tratativa de não conformidades ou de resolver um problema de qualidade, claramente a gente está falando aí de pessoas, né, que vão estar envolvidas nesse processo, né? E essas pessoas, elas vão trazer lá as suas opiniões, né? Elas vão trazer o seu a sua opinião e a informação baseada na sua experiência, as evidências que ela tem em relação àquele problema, né? A gente vai fazer, em grande medida, em alguns momentos, o que a gente chama de um brainstorming, né? Que é trazer aí informações de todos para poder entender qual aquela informação é mais relevante, que tem mais impacto sobre aquele problema. Então, claramente, aqui a gente precisa trazer essas informações, as opiniões para comunicar, né? Você, principalmente que se você lidera um processo, lidera uma equipe, né? Para que você possa comunicar a sua ideia de forma que ela seja clara, né? E aí as pessoas que estão envolvidas na tratativa de um problema, na resolução de problema, elas realmente entendam qual é o papel delas, né? O que elas precisam de fato fazer. Então isso também ajuda, né, a melhorar aí a gestão, ajuda a melhorar os resultados que você vai buscar, né? Então, comunicar as ideias e decisões de forma mais clara vai com certeza colaborar, né, para um resultado cada vez melhor, né? Então, a gente tem aí, dentro desse processo, né, de pensar criticamente um problema, é trazer à luz, né, do que a gente chama aí de garantir que esse pensamento crítico ele faça parte da gente, né? Que a gente tenha essa, essa forma de pensar que olhe aí todas a sistemática, que avalie, analise as informações, né? Que esteja baseado em fatos e dados, né? Que isso possa trazer soluções, mas que sejam soluções efetivas, né, que sejam baseadas em evidências, que não sejam apenas suposições, porque isso realmente não vai fazer com que um problema seja resolvido de forma clara, né, que a gente consiga, dentro desse processo, identificar os riscos e propor as medidas preventivas, né, as mitigações daqueles riscos, resolver e colocar aí tudo que é importante para poder resolver esse problema, que a gente
faça esse processo, né? E olhando aí os processos e as ferramentas de qualidade, e a gente use essa forma, essa sistemática de pensar para resolver os problemas, para utilizar as ferramentas de qualidade, porque isso vai nos ajudar efetivamente a encontrar ali as causas raízes dos problemas que porventura você esteja atuando, vai ajudar também a melhoria contínua do sistema de gestão, trazendo resultados cada vez melhores e, inclusive, satisfazendo o seu cliente final, né? E que, óbvio, né, dentro desse processo também a gente consiga identificar oportunidades, né, que possam ainda trazer formas, né, de tratar problemas, formas novas, né, que possa trazer aí processos novos que possam realmente mitigar os problemas que de repente a gente tenha. Por fim, a gente vai, óbvio, garantir aí com tudo isso uma comunicação adequada, uma comunicação que possa efetivamente trazer aí as pessoas, né, para elas entenderem de forma clara qual é o objetivo é, que elas estão tratando aquele problema, como que elas podem contribuir com as opiniões e com as informações que efetivamente elas tenham ali daquela situação, né, daquele problema que está sendo analisado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, então, desse vídeo, né? Se você gostou, eu peço para que você curta o vídeo, que você me siga, né, nas redes sociais, tanto lá no Instagram quanto no Facebook, e aqui no canal também da Qualidade Descomplicada, que a gente vem trazendo aí alguns conteúdos, né, gratuitos para você, tá bom? Então é isso. Se você gostou, faça isso e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau e bora descomplicar a qualidade.